Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre reforma tributária, sobre a PL 3887, que é a proposta do governo federal em relação ao PIS/COFINS em o CBS, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Muito bem, gente. Eu fiz aqui um pequeno resumo, um apanhado da PL 3887, certo? Que é uma discussão muito relevante. Já se discute reforma tributária há alguns anos, né, no Brasil, em busca da melhor reforma tributária. E agora, recentemente, o ministro Guedes, o governo federal, aí publicou, né, essa proposta para que seja aí votada, discutida no Congresso, no Senado. E eu peguei a PL aqui, estou com a PL em mãos e coloquei alguns pontos para relatar aqui para vocês, que é muito interessante a gente acompanhar e saber, porque isso vai sim ter um reflexo enorme nas nossas vidas, certo? Na vida das empresas, tanto do lucro presumido quanto do lucro real. A PL, por enquanto, não está abrangendo o regime tributário do Simples Nacional, certo? Mas a gente está aqui para acompanhar e relatar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Logicamente, isso é o pontapé inicial. Ainda vai ter aí, eu acho que 6, 8 meses aí de discussão, de análise. Se a gente sabe que cada categoria, principalmente as categorias que nesse momento estão achando que, lógico, estão sendo prejudicadas com o aumento de carga tributária, deve colocar em pauta, deve discutir para que o governo aí busque alternativas de flexibilizar essa proposta. Muito bem, importante a gente falar aqui, gente, o que é esse CBS, né? O que é isso? Isso é interessante a gente falar, em via de regra geral, ele está substituindo o PIS/COFINS. Hoje, atualmente, o PIS/COFINS ele tem duas formas de se apurar e recolher os tributos, no lucro presumido e lucro real, tá? No lucro presumido é regime cumulativo, certo? Via de regra geral, regime cumulativo, você vai pagar 0,65% de PIS e 3% de COFINS, né? Lembrando, fora aquelas exceções lá de produtos monofásicos, isentos e demais regras específicas, certo? As regras geral, hoje o lucro presumido é sobre a receita, regime cumulativo, beleza? E lucro real, regime não cumulativo, né? 1,65 PIS, 7,60 COFINS, beleza? Só que, o que o governo quer fazer, né? Ele quer agora unificar, tanto faz lucro presumido ou lucro real, para a modalidade não cumulativa, através da criação deste novo tributo, a extinção de dois tributos, PIS/COFINS, e a criação deste novo tributo, que é o CBS, beleza? Só que a alíquota, gente, vai passar a ser agora 12%, tá? Então, ele iria unificar tanto o regime cumulativo quanto o não cumulativo para o regime não cumulativo, certo? Que o regime não cumulativo, aí tem a questão das aquisições dos créditos de insumos de entrada em geral, tá? Então, somente agora, atualmente, somente as empresas do lucro real podem tomar crédito. Com a nova proposta do governo, que é o regime aí não cumulativo, CBS, que seria 12%, agora seria todas as atividades do lucro presumido e lucro real, certo? Então seria apurado o PIS/COFINS através agora desse novo tributo CBS de maneira não cumulativa. Isso tem pontos positivos, isso tem pontos negativos. A gente sabe, por exemplo, empresas de serviço toma praticamente poucos créditos, né? Por exemplo, o seu maior custo numa empresa de serviço, por exemplo, escritório de contabilidade, o seu maior custo é uma folha de pagamento, né? E folha de pagamento não pode tomar crédito a título de CBS, tá? Isso é um fator negativo. Atividade de educação, por exemplo, escolas, hoje paga 3,65, 0,65 de PIS, 3% de COFINS. E com a mudança, pagaria 12%, né, do CBS. Mas aí, pode tomar crédito? Pode, mas aí escolas em geral, também, a maioria dos seus custos são aí
as suas despesas com folha, professor, uma série de cargos. Então, nesse caso, não pode tomar crédito. Porque no CBS, todas as aquisições que você fez que foram tributadas pelo CBS, na operação não cumulativa, vai gerar crédito, tá, gente? Então, há aí um indício, uma possibilidade, inclusive, de muitas empresas do lucro presumido migrar para o lucro real, já que no PIS/COFINS, tanto faz se é lucro presumido ou lucro real, é a mesma sistemática de tributação na proposta do governo, né? Então, é interessante a gente falar isso aqui. Mas tem muitos pontos também positivos, certo? Um deles é a simplicidade, né? Eles querem simplificar o fato. A gente sabe que hoje, atualmente, existe uma série de brigas jurídicas em relação ao PIS/COFINS. Vou te dar um exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porque está incluído tudo na mesma base de cálculo, e diversas outras brigas jurídicas, situações no qual realmente se faz tornar o sistema de apuração do PIS/COFINS, tanto cumulativo quanto não cumulativo, complicado, certo? Eles querem simplificar esse processo através da criação desse tributo, do CBS, que será feito o cálculo por fora, certo? O que é o cálculo por fora? Vai ficar evidente que você tem um preço do produto lá, por exemplo, R$100, e você vai pagar mais 12% sobre esta mercadoria, tá? Não seria mais um cálculo embutido no preço. É tipo como acontece hoje atualmente com o IPI, com o ICMS subvenção tributária, que é pago por fora do preço do produto, tá? Então aí ficaria a sistemática mais fácil o entendimento até para o contribuinte, que está de fato, consumidor final, comprando esta mercadoria. Então isso é um fator sim relevante e positivo. Então empresas que têm muitas aquisições, que têm bastante crédito, seria um fator muito positivo na operação não cumulativa. Agora, empresas que não têm pouco crédito, aí seria aí um aumento sim de carga tributária. É isso que nos próximos meses a gente vai acompanhar, ver como é que vai estar o andamento das discussões no Congresso, no Senado, certo? Para que a gente possa aí acompanhar as mudanças e possíveis situações de alteração em relação à CBS, a essa mini reforma. Existem outras PECs tramitando no Congresso, no Senado, certo? PEC 45, PEC 110, que é mais robusta, né? Que abrange mais tributos, certo? Abrange aí tributos, inclusive do Estado, do município, ICMS, ISS, mas eu acredito que essas reformas será mais para frente, porque já se trata de uma discussão muito maior, já se trata de discussões não só no âmbito federal, mas no âmbito dos estados e municípios. Então, essas reformas poderão acontecer, sim, mas mais para frente, tá, gente? Então, o que trata especificamente em relação ao CBS, a PL que o governo apresentou, a PL 3887, basicamente é isso. Lógico, é interessante ler, existem os artigos relatando diversos fatos, tem fatores muito positivos e tem fatores também negativos. Aí é uma questão de equilíbrio e negociação. A gente sabe que no Brasil, a carga tributária sobre o consumo é muito alta em relação aos países desenvolvidos, em relação aos Estados Unidos, em relação aos demais países aí. Por exemplo, só um termo comparativo, a carga tributária média no Brasil sobre o consumo é em média 49%, certo? E já nos Estados Unidos, em média, é 17%, tá? Só que nos países desenvolvidos, ele se tributa mais a renda, né? E menos o consumo, que é o consumo aí, digamos que é a máquina desenvolvedora de um país, né? De toda a cadeia, né? E ainda mais, a tributação sobre o consumo ela é desigual, né? Por quê? Porque quando você vai numa loja, uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco melhor que uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor paga a mesma carga tributária. Mas só que para aquela pessoa que tem um poder aquisitivo menor, pesa mais no bolso, né? Uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, quando vai comprar um litro de combustível, ele paga a mesma carga tributária. Por isso que a carga tributária sobre o consumo é desigual. É diferente da renda, se você quanto mais ganha, progressivamente, mais se paga, né? Mas a gente sabe que no Brasil, a carga tributária média sobre a renda, em média, é 21%. Existem países da Europa, no próprio Estados Unidos, que a média aí é mais de 40% sobre a renda. Então, se tributa nesses países mais desenvolvidos, países da OCDE, em média, mais a renda do que o consumo. Já no Brasil, hoje se tributa mais aí o consumo do que a renda ou o patrimônio. Então, é muito importante a gente relatar aqui.
mas nós temos sim que acompanhar a reforma tributária, certo? Não somente a CBS, como as demais que estão em pauta, para ver os próximos capítulos em relação a essas mudanças, porque isso com certeza vai ter um impacto muito grande na nossa vida de contador, como na vida de consumidor em geral, tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. Um abraço e a gente se vê.